Olá, eu sou o Dr. Écio Cunha, sou cirurgião bariátrico, cirurgião do aparelho digestivo. Bem-vindos a mais um Baricast, que é o nosso podcast sobre cirurgia bariátrica e obesidade. Hoje estamos com convidados ilustres aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre obesidade no geral e um pouquinho do papel do endocrinologista na cirurgia bariátrica. Lembrando que o objetivo dessa nossa conversa aqui é tentar passar um pouquinho para todos, público leigo, médicos, pessoal da área de saúde, a nossa experiência sobre cirurgia bariátrica e obesidade para tentar desmistificar todo esse preconceito que ainda existe sobre essa doença que nos atinge muito hoje em dia. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Michel Castilho, que já é velho de guerra aqui na nossa conversa. O Dr. Michel é cirurgião do aparelho digestivo também, cirurgião bariátrico, está com a gente há bastante tempo. A doutora Mila Cunha, que é endocrinologista, conheço há algum tempo, que por coincidência é minha esposa há 27 anos, né, vai falar um pouquinho de obesidade e cirurgia, também trabalha com a nossa equipe. Dr. Danilo Villagelin, um expoente endocrinologista, também amigo nosso de longa data, também sabe muito sobre obesidade, faz muita pesquisa, está muito envolvido na questão de pesquisa clínica, com medicações novas, é endocrinologista também. Gente, é um bate-papo, né? Vamos falar um pouquinho sobre obesidade, fiquem à vontade, agradeço a presença de todos, é uma honra tê-los aqui e vamos tentar passar um pouquinho do que a gente aprendeu nesses anos aí, que nós estamos já ficando velhos, né? A gente já começou novinho, mas já estamos com um pouco de experiência aí nessa questão aí. Então eu queria começar perguntando, Michel, segura um pouco aí que eu sei que você quer falar, para os endocrinologistas, o que é obesidade? Quais são os conceitos que a gente considera hoje, fala assim, uma pessoa é obesa, não é obesa, o que a gente está usando hoje em dia? Das mulheres, ladies first. Ainda é o velho conceito do índice de massa corporal, né? Tem várias críticas a esse método, mas ainda é o melhor método. Então, os indivíduos com índice de massa corporal acima de 30 são considerados obesos. A gente sabe que já o sobrepeso também a gente já tem que se preocupar, tem uma correlação importante com as doenças metabólicas, principalmente o diabetes, hipertensão, risco aumentado de infartos, derrames, tudo isso, mas ainda é o índice de massa corporal o mais importante. E esse é um conceito bom, doutor Danilo? Eu acho que, primeiro, eu gostaria de agradecer a gente estar aqui hoje, batendo um papo. Eu acho que, como você comentou, Erso, falar um pouco de obesidade. Existe muito preconceito com a obesidade, existe muito preconceito em relação à cirurgia bariátrica. Então, quanto mais a gente puder divulgar isso, bater um papo, eu acho que melhor desmistifica esses mitos que a gente tem. Eu acho que, assim, um conceito importante que a Mila estava falando é em relação à obesidade. O que a gente aprendeu, 20 anos atrás, mudou muito nesses últimos 10 anos. No passado, muitas pessoas têm um conceito de obesidade como se fosse uma falha do caráter do indivíduo. Legal. Alguma relação assim que ele não tem força de vontade, não tem disciplina, não consegue manter isso. E hoje a gente sabe que a obesidade ela é uma doença. Existem alterações hormonais, principalmente no sistema nervoso central, onde controla o apetite, onde controla a fome, saciedade, e isso está alterado. Então a gente tem que encarar a obesidade como uma doença, como a hipertensão, como é o colesterol, a dislipidemia, como é o diabetes. Então acho que isso é uma coisa importante, a gente ter isso em mente para a gente ver, e o público também, as pessoas que têm obesidade acabam sofrendo esse preconceito. Em relação a como classificar a obesidade, a Mila já definiu. A gente vai definir pelo índice de massa corpórea, que é uma relação entre o peso e a altura. Agora a gente tem que ver, sempre eu acho que uma coisa importante, ver se existem causas secundárias de obesidade. Será que tem alguma causa hormonal, algum outro distúrbio que está levando à obesidade? Isso eu acho que é uma coisa importante a gente comentar. Existem pessoas que têm alguns distúrbios, outras não. Isso é muito importante, né? Michel, o IMC hoje que a gente usa, né? A gente, como cirurgião bariátrico, critica muito o IMC, né? Porque existem obesos muito doentes e existem obesos com o mesmo IMC que não são tão doentes. Então, sei lá se existem vários tipos de obesidade, uma coisa que até vou perguntar para vocês. Mas o IMC hoje, nosso, é bem rigoroso, né? Quando a gente fala que o IMC é normal, IMC, para quem não sabe, é uma classificação da obesidade, que a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado, a gente tem um número. Nesse número nós vamos colocar numa tabela, de 19 a 25 seria peso normal, de 25 a 30 sobrepeso, acima de 30 a gente entra na obesidade. A gente fala muito do IMC acima de 40, que a gente chama de obesidade mórbida, né? Que era considerada mais grave. Mas hoje, acima de 30, a gente já tem vários problemas aí. Você acha que esses números devem ser readequados? Você acha que é um bom número? Na nossa sociedade tem uma discussão ampla sobre isso, né? Falando, né, puxando um pouquinho da cirurgia, assim, se ainda a cirurgia deve ser indicada baseado no índice de massa corpórea, né? Acho que até o momento, assim, ela continua sendo uma referência interessante, mas a gente tem que olhar com parcimônia, né? Porque às vezes a gente pega, como você acabou de falar,
pacientes com sobrepeso, uma doença muito mais grave do que um paciente obeso grau 1 ou grau 2, né, do ponto de vista metabólico. Mas o que a gente tem de evidência científica hoje, do ponto de vista, falando na nossa praia, na parte de cirurgia, ainda os bons resultados estão associados com operar pacientes acima de 40, operar pacientes de 35 a 40, que é onde a gente sabe que tem falha metabólica endocrinológica importante. Né? E há aquela baita discussão sobre, principalmente o tratamento de diabetes, se a indicação de 30 a 35, a gente sabe que tem melhora no diabetes, mas vai ser liberado ou não essa indicação, a briga que a gente tem até hoje no nosso país. Mas falando em literatura, para a cirurgia, o índice de massa corporal é uma boa referência do qual paciente é bom para aquele tratamento, né? Agora, quando a gente passa mudando um pouquinho de etnias, né? Você vai ver a questão da Índia, né? Isso que eu ia a gente tem pacientes que se beneficiam com a cirurgia e índice de massa corpórea mais baixo, e a gente tem diabetes, né? Vocês podem falar muito melhor de diabetes muito mais severo em pacientes que às vezes não são obesos. Né? Porque o comportamento metabólico dos pacientes no Oriente parece que é um pouco diferente do Ocidente. Mas né? pensando no Ocidente, né, ainda é uma referência. Mas aquilo lá, o mundo ele é cíclico, né? E o conhecimento a gente tem que sempre ir buscando, sempre adiantando. Eu acho que a discussão é válida, é importante abrir essa discussão e a gente comentando. Outra coisa, resultado, baixamos de 30 de índice de massa corpórea em qualquer tratamento, seja cirúrgico ou medicamentoso. Qual a composição corporal desse indivíduo? Né? Às vezes ele tem, pelo índice de massa corpórea, sobrepeso, mas tem uma diferença corporal com uma boa massa muscular. Esse cara está muito saudável, né? Não precisa às vezes ele estar entre 24 e 25 não é saudável para aquele indivíduo. Então, aí acho que é importante a discussão a gente continuar falando sobre isso. Mas do ponto de vista da nossa área de indicação cirúrgica, a gente tem literatura ainda pautando bem a gente para ir com tranquilidade para a indicação cirúrgica. Eu perguntei isso porque a obesidade vem aumentando no mundo, né? Apesar da gente estar vendo um monte de tratamento novo, eu vou perguntar depois para vocês as drogas novas que vocês estão trabalhando aí, né? E está tendo uma grande promessa aí. Só que, enquanto a gente está vendo um monte de coisa nova, medicações diferentes, a gente continua vendo a obesidade aumentando. Por que isso? Olha, primeiro porque ainda o acesso ao tratamento é um acesso restrito, é um tratamento caro. Um tratamento a longo prazo, é uma doença crônica, né? Então, assim, um erro muito grande do paciente obeso e dos médicos também é achar que vai tratar por um tempo, vai parar de usar a medicação e que a doença está resolvida. Então, é uma doença crônica, uma doença que tem que ser tratada para sempre. Tudo bem, a gente ainda não tem esse respaldo para tratar pela longa vida uma medicação só, mas que o paciente tem que ter essa vigilância para o resto da vida, sim. Eu acredito que a obesidade aumente por conta de tudo, o ambiente obesogênico que a gente está vivendo, o sedentarismo, tudo aquilo que a gente já sabe. E eu acredito que essa medicação, as medicações ainda não são acessíveis para todo mundo, é muito caro. Vai demorar, eu acho que para ser acessível para todo mundo. Mas eu acho que fora isso, tem a indústria alimentícia e o marketing, gente. Eu acho que... Aqui vê o problema, deixa eu aproveitar esse gancho. Danilo, para mim, para vocês dois a pergunta. Que medicações que eu tenho hoje disponível no SUS, aproveitando o que você acabou de falar, disponível para tratamento de obesidade? Nenhuma. Hoje nenhuma, né? Nenhuma. Tá uma briga, né, para liberar, inclusive, estão discutindo isso. Assim, um dado eu acho que é importante a gente comentar, assim, o que acontece? A obesidade, está falando de ambiente, de marketing, de mídia, e a gente vê a obesidade aumentando principalmente nas classes sociais mais desfavorecidas, entendeu? Então, a comida de menor qualidade, em geral, ela é mais barata. Entendeu? Então a população mais desfavorecida é elas que têm mais acesso a esse tipo de comida. A comida fresca é mais cara. Assim, entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer. Então existe assim uma camada grande da população que está sendo exposta a esses alimentos menos saudáveis, vamos chamar assim de maneira genérica, e eles são os que mais são vulneráveis a isso daí. E o impacto já começa mesmo na vida de criança. Então o ambiente vai se formando isso daí. E o cérebro nosso vai se moldando em relação a isso. Então, se você é exposto a esses estímulos logo de criança, é diferente quando você é exposto adulto ou quando você é exposto adolescente. Então, isso tudo acaba impactando também. Tem uma frase que eu nunca esqueço, acho que foi a Mila que falou, que
quando a gente era criança, uma bolacha recheada era uma coisa cara, era exceção quando tinha em casa, né? Sim. E hoje é uma coisa barata. Banal, Uma bolacha recheada custa salgadinhos, R$2, mais R$3, né? E aí a pessoa fala assim, poxa, mas agora que eu posso dar para o meu filho, não vou dar, né? Que eu tenho acesso a esse tipo de comida, né? Esse de uma questão alimento. cultural também, tem muita coisa envolvida nisso. Exatamente. Então, eu queria, eu não podia comer, agora que eu posso dar para o meu filho, eu não vou dar, né? Danoso esse pensamento. E o contrário também, né? Se você for ver a questão, vai comprar fruta para o mês, né, fazer o custo de comprar frutas para ter no mês é caríssimo. Dá para comprar muita bolacha recheada, né? Nossa senhora, né? Para muitas famílias, para você ter, né, contrabalançar com uma casa. E outro impacto é da atividade física, desde a criança até o adulto. Assim, quanto mais sedentário você é, quanto menos atividade você faz, maior o risco de obesidade também. E é uma coisa também cultural. Se a gente não consegue criar isso desde o começo, vai ser mais difícil fazer, assim. E tá difícil a gente fazer a criançada fazer esporte, não, né? Porque gente, tempo em tela hoje, videogame, tablet, celular. Segurança, né? Ninguém vai pra rua, né? Você pode, eu brincava na rua quando era criança, pela mãe, ficava na rua, brincando de papai e mamãe na rua, correndo de bicicleta. Hoje você vai deixar seu filho sair na bicicleta na rua? Aonde vai? Não, e também assim, eu fico pensando que a criançada, ela fica exposta à propaganda, né, de comidas hipercalóricas e tudo, e ela fica exposta a essa falta de atividade física e o estresse, né, que foi, eu acho que o grande ingrediente da pandemia. E que fez com que a gente aumentasse muito, a gente estava falando desses dados, né, de antes de pandemia e pós-pandemia. E a gente não está conseguindo resolver isso, acho que todo mundo percebe isso no consultório. Todo mundo fala, ele estava, né, ele começou a engordar na pandemia e agora eu não consigo mais voltar para ter uma atividade física, para deixar essa criança brincar, então é muito grave. E outra coisa que a gente esquece é que esse gasto bobinho, né, que é brincar, que é na casa do amigo, que é voltar, que é subir escada, isso tem uma importância quando a gente fala nesse balanço energético. E a gente vai acumulando essa energia e vai ganhando peso e vai causando a gente fala, um estrago, né, nessa região do cérebro que faz o controle do peso. E aí tá feita a obesidade. O processo é muito complexo, né? Tem várias coisas comportamentais, mas se vê, pensando em sociedade, né, nos últimos 20 anos, o que a gente também transicionou de que morava-se em casa e hoje para morar em condomínios de prédios. Né? Você tinha muito mais liberdade, muito mais espaço, muito acesso à rua, quando as pessoas moravam mais em casa. Hoje, as pessoas, né, e aí na até pandemia... De convívio, né? Até de convívio. Né? E hoje, na pandemia, que isso foi uma explosão de estresse, as pessoas querendo sair dos apartamentos, né? Mas aí a questão financeira, para você poder sair do apartamento, é muito mais caro manter uma casa, né? Mas que dava muito mais liberdade para movimentação, para atividades, para brincadeiras, né? E o comer é prazeroso. Comer nos dá prazer. Assim. Mila comentou a ansiedade. Muitas vezes a gente busca a comida como uma forma de compensar a ansiedade. Então, teve um dia frustrante, tá com um problema difícil, tá com uma situação delicada. O comer nos traz prazer. Entendeu? Muitas vezes é a fuga desse ambiente, seja no adulto, seja na criança, onde ele vai buscar a felicidade, uma recompensa, né? E uma recompensa que ele tem na mão, né? E outra coisa que a gente também tem é tecnologia, né? Esses dias a gente viu no condomínio, não sei se vocês já viram, tava uma mãe com a criança num carrinho, e o carrinho que a criança estava andando era de controle remoto, quer dizer, nem a criança fazia esforço para andar, e nem a mãe e o pai fazem esforço para empurrar. Eu fiquei muito impressionado, falei, gente do céu, olha... Então, a gente, dizem, tem um trabalho antigo que eu vi, que é a invenção do controle remoto, porque hoje você tem controle remoto de ar-condicionado. Você não vai até a TV mais. TV, tudo tem. Diz que engordou a população mundial em 2 quilos. Não sei de onde que o cara conseguiu fazer esse cálculo. Tinha uma aula que eu dava 6 anos atrás, e na aula de obesidade eu falava que, ó, no meu quarto tem 6 controles remotos. Tem ar-condicionado, coisa da televisão, porque era DVD. Né? Aí hoje, nem controle remoto você tem que pegar o controle, você não tem, porque no celular você tem um controle remoto de todos os aparelhos num único. Nem movimentação no celular, é só falar. Google. Hey Google, hey Alexa. Alexa, acender a luz, ligar a televisão. E isso é o gasto energia que a gente está deixando de gastar, né? O carro, vidro elétrico, direção hidráulica. Tem carro que você acelera, o rádio aumenta, você não precisa aumentar o volume do rádio para compensar o ruído, gente. Na verdade, assim, eu vejo que é uma indústria, né? A gente sabe que o Danilo falou, né? A obesidade, a gente tem muito preconceito
contra a obesidade, quem trata de obesidade, a gente tem preconceito, e aí a gente abre, quando você tem esse preconceito, você abre as portas para o que a gente chama de charlatanismo, né? E aí vem os tratamentos miraculosos, com chás, com comprimidos, e aí um gasto enorme, né? Eu acho que é isso, a gente tem um mercado muito grande. Então você vê os pacientes comprando, no que ele viu na televisão, um gel que vai fazer com que reduza, e não é assertivo, né? Então aquele paciente obeso poderia estar gastando o dinheiro dele com uma medicação boa, fazendo um tratamento adequado, e ele não, está gastando, porque eu vi um dado, achei muito importante, que enquanto o tempo do paciente estar obeso, até ele procurar uma ajuda de um profissional da saúde, sabe quanto tempo em média? 6 anos. Enquanto isso ele fica... Eu penso na quantidade de dano que o paciente tem. Então, mas vocês acham que o paciente hoje, a população em geral, entende o que a obesidade é uma doença? Não, eu acho que é muito pouco ainda. Não, Gente. é um conceito muito novo. Assim, É. acho que esse conceito teve uma revolução, se a gente imaginar nesses E últimos muito rápido, né? 5, 10 anos que a gente começou a entender melhor isso. Se a gente vê 20 anos atrás, a gente lidava isso como se fosse uma falha do caráter da pessoa. A preguiça, a Sem desânimo, vergonha, falta não de tem força de vontade. vontade. E a gente vê hoje que está tudo equivocado isso. Existem substâncias lá no sistema nervoso central, no cérebro, que vão controlar a fome e saciedade, e que existe um desbalanço em relação a isso. Então, é uma coisa nova que a gente surgiu. O conhecimento vai evoluindo, coisas que a gente não fazia então. Então é isso que é importante desmistificar, certo? E as pessoas sofrem esse preconceito mesmo, entendeu? Acho que ela tá acima do peso por uma opção individual. Culpa dela. E a gente está com um outro problema novo agora nisso aí. Que agora, além da gente ter que explicar sobre da obesidade como doença, agora tem um grupo que quer romantizar a obesidade. E ter como normal e aceitação da obesidade. Não do ponto de vista de preconceito, mas porque de o romantização. Eu concordo, Michel, mas o preconceito ainda hoje é muito grande, gente. Existe o preconceito. Você sabe que a sociedade fez uma pesquisa, né, muitos anos atrás, gente, quase 20 anos, da onde que a pessoa obesa sofria preconceito. Sabe quais são os 2 lugares que tinha dado principais? O médico. Médico em segundo lugar, em primeiro, família. Dentro de casa. Dentro de casa. Então, olha como a gente tem que mudar, né? Hoje, se a gente pegar preconceito de racismo, de homossexualidade e tal, já está muito mais avançado culturalmente do que com a obesidade. Ainda hoje, o obeso ele é rotulado como não tem força de vontade, não tem opinião, assalta a geladeira à noite, que é um grande absurdo, né? Não. Então, mas assim, isso, lógico, é um absurdo, e o paciente, mas assim, o que também a gente vê é que o paciente obeso, às vezes, não se reconhece Esse é outro problema. Como obeso. Como houve um aumento do ganho de peso populacional, você encontra a outra pessoa também está acima do peso. Então, você não tem mais... O filtro mudou. Né, não calibra. Então, quando você chega, por exemplo, paciente que às vezes chega no consultório e você fala, olha, seu filho está obeso. Não tá, doutor, imagina. Não, seu filho... E criança é mais ainda, seu né? Filho está obeso. Eu tenho aqui, ó, tem um... E vocês com os adultos, com certeza também, né? Que ele não acha. Então ele vai lá com refluxo, você fala, olha, você tá obeso. Eu obeso? E algo que a Mila falou bem interessante. Pensou, o paciente ele demora 6 anos para chegar, para começar a falar de obesidade. Então, quanta oportunidade a gente não se perde nesse caminho, entendeu? Não só o endocrinologista, mas outros médicos que ele vai ver. O ginecologista para mulher, o cirurgião geral, o clínico geral, poderia ter oportunidades de intervir isso antes de acontecer. E se não vai intervindo, vai criando outras camadas em relação a isso, só vai piorando. Então, acho que assim, é um momento da gente de conscientização mesmo, entender isso aí. Desde o público mais leigo até os médicos. Falou, olha, você está acima do peso, você precisa de ajuda, quer que faça alguma coisa? Talvez eu não consiga fazer, mas tem alguns especialistas que conseguem fazer isso por você, entendeu? Então, acho que precisa mudar um pouco disso. Entendeu? Muitas vezes vira-se um tabu para não ofender, falar, então não vou falar nada e continua a consulta normal. Então, isso aí. Acho que são oportunidades que a gente tem de intervir, de desmistificar. Por isso que é importante essas situações como essa de podcast, a gente conseguir divulgar isso. Chegar na população. Eu acho que assim, o conhecimento ainda está num ciclo pequeno, assim, a gente precisa ampliar isso e entender que existe esse espaço para isso. Vamos discutir, diz uma dieta, se precisa de ajuda, será que tem alguma coisa que posso fazer? Acho que vale a pena a gente falar disso para tentar desmistificar um pouco isso. Eu queria agradecer a Meditronic, que está nos ajudando nesse projeto aí também, né? Está dando uma força que é muito importante. Isso que o Danilo falou é fundamental. Queria perguntar para vocês, assim, como que vocês abordam o paciente quando chega para falar de obesidade, né?
Porque é delicado a questão, né? Quando ele tá reclamando ou quando você percebe que ele é obeso, mas ele não te fala nada? Nas duas situações. Quando ele chega reclamando de qualquer coisa... Porque ele chega assim, estou, por exemplo, com o diabetes, e o paciente está acima do peso. Eu falo assim, de um jeito carinhoso, eu falo que isso, obesidade não é doença, falo que... Eu brinco, né? Eu falo, olha, a pança é o grande vilão dessa história. Eu acho que com carinho e você mostrando dados científicos, técnicos, e falando que ele não é culpado, né? Eu acho que isso... Quando você fala isso para o paciente, que ele não tem culpa, eu acho que ele já até relaxa, assim, né? Quando você tá no Eles vêm se martirizando muito, né? De que eles erraram muito, né? Eu costumo falar o que a gente tá falando, explicar que existe um preconceito e existe uma doença que tá te levando a isso. Então, sei lá, Deus olha e fala, se você tá com câncer, ninguém ia te culpar por causa disso, mas se você tá obeso, sim. E já aconteceu mais de uma vez, inclusive hoje eu fiz uma teleconsulta, uma paciente tá fora do país, o paciente se emociona em relação a isso, porque existe uma cobrança muito grande do indivíduo, da sociedade, dos familiares, dos amigos, e ela entender que ela não tem culpa disso, que existem situações que ela come, não é porque ela falta vontade para ela, existe alguma coisa que faz buscar ansiedade por doces ou por outro alimento, entendeu? Então explicar isso eu acho que é uma parte importantíssima do aprendizado, entendeu? Isso aí, para o paciente entender que existe alguma coisa que está te levando a isso. Você não está fazendo isso porque você quer ou que você é uma pessoa pior, entendeu? Isso eu acho que é uma parte importante, entendeu? E eu tive 2 pacientes hoje, antes de vir nesse podcast, que eu consegui explicar justamente. São pacientes que entenderam isso, falaram, olha, doutor, nunca ninguém tinha explicado. Então, é uma oportunidade de ouro que a gente está tendo, é um conhecimento novo, é uma coisa que a gente está conseguindo caminhar, mas eu acho que é uma oportunidade muito grande, entendeu? Da gente entender que existe uma doença que está te levando a isso. Isso não é demérito seu, isso não é uma culpa sua, então eu tentaria caminhar nesse lado. E os pacientes geralmente sentem-se bem ouvindo isso, entendeu? Porque é muito pesado carregar isso se não for uma culpa sua, entendeu? Vocês, cirurgiões, falam assim, alguém tá com câncer, é culpa minha, o câncer é uma coisa que você vai carregar muito grande, entendeu? Fala, pô, por que eu fiz isso, entendeu? E as pessoas te olhando, você tá com câncer apontando o dedo, você é muito ruim, né? Então... Nem quando o paciente fuma a vida toda, né? Que tem um câncer, sei lá, de qualquer pulmão, coisa, boca, alguma coisa que tem uma relação bem forte com cigarro, eu acho que tem menos preconceito do que com a obesidade. Esse paciente vem já com um monte de gente médicos mesmo que apontaram um dedo e colocaram a culpa nele. E você tá desmistificando ele tá passando primeiro, e ele tá indo em você, não tenha dúvida, achando que você vai ser mais um que vai apontar o dedo pra ele. E aí quando você acolhe dessa forma, que é o correto, né, que fala, tem um cara que vai jogar no meu time e vai me ajudar a resolver o problema. Né? As pessoas se emocionam mesmo, mais de uma vez. Sim, sabe, eles sofrem muito, a gente não imagina o quanto eles sofrem. Sabe o que eu uso muito assim no consultório, que ajuda muito? Quando você conta a historinha da evolução do ser humano, né? Quando você conta aquela historinha que, olha, o organismo da gente está adaptado para quando a gente não tinha comida. Então, que a gente desenvolveu uma técnica muito boa de guardar energia. E só que agora passaram-se muitos anos e a gente continua desse mesmo jeitinho, só que a gente não quer mais andar. A gente tem controle remoto para tudo. E aonde a gente olha, a gente tem comida. Então, a gente continua querendo guardar e estocar essa energia. E aí, a gente ganha energia, ganha peso, e o seu cérebro registra aquilo que você tá ótimo, porque ele não sabe que você tem comida, ele não sabe que você tem todo esse estoque. E aí, ele quer que você fique daquele jeito. E aí, quando você começa a perder peso e o seu peso baixa, eu brinco, o moço aqui de cima, ele não tá moderno. E ele quer fazer com que você volte para aquele peso. Aí eles falam assim, então é por isso que é tão difícil, Eu brinco que assim, a gente tem hoje internet 5.0, indústria 4.0, conceito de administração, mas o ser humano é o mesmo 1.0 lá da... a gente não evoluiu ali o processo, né? Pergunta polêmica. Existe obeso que come pouco? Eu acho que existe. Eu acho que existe. Eu acho também. que existe, sim. Ele, na verdade, assim, vários pontos fizeram com que ele chegasse à obesidade. Quando a gente fica doente, que a gente tem essa doença chamada obesidade, existe sim um desbalanço desse gasto energético, né? Então, existem sim pacientes com gasto energético muito baixo que você come pouco e mesmo assim ele não consegue perder peso, sim.
Tamanha taxa metabólica basal é baixa. A genética, né? Porque é isso que eu ia até perguntar. Vocês acham que a genética... Porque a gente está vendo muita questão hormonal, mas questão genética de obesidade ainda é pouco falado, né? Eu acho que são vários pontos aí na pergunta. Bom, existem causas raras de obesidade. Muita coisa. Existem causas... Vamos desmistificar. Vamos desmontar um pouco. Existem causas de obesidade, são causas hormonais, excesso de alguns hormônios, como cortisol, hormônio do crescimento, que são raras. Pensando nesse mundo de gente que tem obesidade, a gente está falando de menos de 1%, isso aí. Então existem causas hormonais que vão levar a obesidade, o paciente não precisa comer, mas ele vai ficar em peso. Em relação ao comer pouco, a gente tem que ver a história do paciente, entendeu? Porque a obesidade não é só quanto você come, é quanto você gasta, o que a Mila comentou do gasto energético. Então você pode até comer pouco, mas o seu gasto energético, a sua taxa metabólica não ser alta, então isso vai acumular você. Por isso é aquela conversa a gente fazer atividade física desde criança, se expor a situações que você vai ter um gasto energético maior. Então tem essa situação. Em relação à genética, a gente tem situações que também são raras, não são os mais frequentes. Existem síndromes que levam à obesidade, como a se manifestar desde a infância, na primeira adolescência começa a já ter isso. Mas também não é o mais comum que a gente vê. Existem algumas etnias também que são mais predispostas à obesidade. Mas de um modo geral, a grande influência é o ambiente. O ambiente que nos leva sem atividade física, comendo muito, o acesso a comida não saudável mais fácil, esse seria o grande ator que leva à obesidade, na maioria dos casos. Legal. E aquele magrinho que come que nem louco e não engorda? É sortudo. É um jeito bom de explicar isso aí. A gente tem que ter inveja dele. Eu também acho. Mas é que isso pega muitas pessoas, né? Porque sempre tem alguém na família mas você sabe que é aquele que... a magreza é uma coisa que também a gente entende muito pouco, né? E infelizmente ninguém tá contente com o que a gente quer. Quem é alto quer ficar um pouco mais baixinho, quem é baixinho quer ficar um pouco mais alto, quem tá acima do peso quer perder peso, quem tá muito magro quer ganhar um pouco de peso. Então, assim, mas em termos, existem pessoas que têm magreza, que comem bem, comem saudavelmente e não engordam. Entendeu? E é outra coisa que a gente sabe muito pouco sobre isso, assim, como que as pessoas são isso. Tem uma ingesta calórica alta, faz atividade física normal, faz pouca atividade física e o peso se mantém nisso. Então, é o outro lado da moeda, né? Por isso que eu falei, ninguém tá contente com o que tem, né? E reclama pra caramba esse paciente também, né? Vocês também, né? E pensa que é fácil? Não é, né? Às vezes... Esse paciente Não é fácil. Não é fácil ganhar peso. E outra questão que eu coloco, Michel, é a questão da altura. É uma coisa que eu sempre penso. Você vai no restaurante, você vai comprar roupa, tem PMG, GGG. Você vai no restaurante, tem prato PMG. O tamanho dos pratos são iguais. Poxa, isso é uma questão cultural interessante. Uma pessoa que tem 1,50 m pode comer igual uma pessoa... Tem cardápio Kids. Tem criança que come mais que adulto, viu? Mas a taxa metabólica das crianças normalmente é mais alta, né? Poxa, também... tem que ser expostas mais, tem que ser expostas mais. E vocês acham que a gente está começando a aprender a parte metabólica da obesidade, né? Daqui a pouco eu vou entrar nos novos remédios, nas novas medicações que a gente está tendo. Quanto, na opinião de vocês, você também responde, Michel, vocês acham que a gente conhece de todo parte metabólica? Porque assim, às vezes eu vou nas aulas de endocrinologista, 40 minutos de aula, eu saio com dor de cabeça, de tanto eixo que vai pro hipotálamo, hipófise, que desce pro córtex, que volta, eixo aferente, eferente, inibitório. Vocês acham que o dia que eu conhecer tudo isso, não sei se seria possível não, mas nós vamos conseguir controlar a obesidade? E quantos por cento hoje você acha que a gente tem conhecimento dessa questão metabólica da obesidade? Nossa, eu não sei essa resposta. Eu acho que aumentou muito, eu também não sei quantos por cento você chute, gente. Mas eu acho que aumentou muito o conhecimento. Eu acho que a gente tá os endócrinos são muito teóricos, eles querem as coisas certinhas. Mas eu acho que a gente aumentou. A gente, talvez nos últimos 5 anos, a gente deu um boom no conhecimento. Eu acho que que vai ter novas drogas, a gente vai comentar sobre isso. Mas talvez uma coisa que a gente sabe já estava definido, o tecido adiposo, a gordura ela é diferente. Por exemplo, a gordura que tá debaixo da nossa pele, aqui subcutânea, é uma. A gordura que está atrás do olho é outra. Essa gordura que fica no abdômen, a barriga de cerveja que a gente fala, a barriga de chope, ela é outra. Ela, do ponto de vista metabólico, do ponto de vista hormonal, ela é muito deletéria, ela é muito nociva pra gente. Ela predispõe ao diabetes, ela predispõe à dislipidemia, como colesterol bom baixo, aumento de triglicérides, a hipertensão. Várias neoplasias estão relacionadas a isso também. Então, o risco de doença cardiovascular é aumentado. Então, assim, a gente está começando, há algum tempo a gente consegue definir qual é o tecido adiposo bom, qual é o tecido adiposo pior no sentido metabólico, de maior risco. Então, a gordura marrom é boa mesmo? Exatamente. Fala mais. Não, pode ficar, deixa eu ficar na tela. Eu acho que assim, a questão, né,
neurológica, lógico que a gente já sabe bastante coisa, mas eu acho que a grande atenção atualmente, né, de como esses eixos funcionam e tudo. E com as medicações, eu acho que a gente começou a ter um pouco mais dessa ideia, mas ainda eu acho que tem que aprender muito, muito. E principalmente, eu acho que é isso, né, o início desse processo, né, o que acontece com essa região da regulação do peso, que eu uso esse termo, né, esse termo que estraga, né, o que é que acontece que estraga isso? Curto-circuito aí que não tá Qual é o funcionando. curto-circuito que acontece, né, então assim, existe aí, vai diminuir a taxa de metabolismo basal, vai aumentar a ingesta, a fome, e todos esses mecanismos que fazem com que a gente volte a ganhar peso, né, porque o grande desafio não é a perda de peso, o grande desafio é a manutenção do peso por um tempo, né, por um tempo prolongado. E eu acho que é isso que é o que a gente ainda não tem essa resposta, né, nem com as medicações, né, porque tanto a cirurgia, tanto as medicações que a gente usa, a gente sabe que vai tendo uma tolerância, né, e a gente vai tendo uma diminuição da perda de peso, e a gente vai tendo até uma não resposta. Então, eu acho que ainda tem um futuro pela frente para mostrar pra gente. Eu falo que se eu puder chutar, eu chutaria que a gente não sabe 10% ainda da parte metabólica. E eu falo que a cirurgia que foi o bypass, que é a cirurgia mais metabólica que a gente mais usa, não é a mais metabólica, mas que a gente usa. Quando o cara idealizou a cirurgia lá, né, Michel? Ele não imaginava o tanto de coisa. Eu não quero entrar muito em cirurgia, mas eu vou falar um pouco depois em outro episódio de cirurgia. Mas, assim, ele não imaginava o universo que ele ia abrir, porque eu acho que hoje o grande fator da cirurgia é o fator metabólico. Não é o tamanho que fica o estômago, não é o tamanho que deixa o intestino, e sim a alteração metabólica. E o que falam que, assim, né, que a gente está vendo agora, mas agindo em vários, né? Não só, né, num receptor, né? Falam que hoje a gente conhece mais de 90 hormônios relacionados à obesidade, né? Que a gente conhece. Eu fui fazer a cirurgia para não aprender hormônio. Cada congresso que eu vou tem um hormônio novo que vocês inventam aí, meu Deus do céu. Não, mas é muito interessante. Você vê, assim, a melhora metabólica é muito grande. Você vê, você consegue melhorar o diabetes muito rapidamente. E a perda de peso vai acontecer ao longo dos meses, semanas. Então, isso já melhora a glicemia muito rápido. Então, existe algo mais que a gente está entendendo, assim. E hoje tem novas drogas, novos medicamentos que agem em locais específicos na cabeça, no cérebro, que o paciente, por exemplo, eu adoro pudim. Passa-se algum tempo, fala, não tem mais vontade de comer pudim, não me apetece mais isso, entendeu? Então, alguma coisa muda no sentido do prazer da pessoa não comer, entendeu? Aquilo que dava prazer, de exemplo, pudim, mas poderia ser um alimento, um bolo, o que quer que seja. Ela não tem mais prazer nisso, ela olha e fala, não me apetece mais, entendeu? Não, e ela, com essas medicações que a gente está usando, o paciente fala assim, eu sei lá, eu tenho vontade de comer comida mais fresca, eu tenho vontade de comer, sabe, não assim? tolera tanta gordura. Não tolera Isso é bacana pra caramba, porque muda a exacerbação do paladar, do olfato, muda as preferências do paciente, isso é legal pra caramba. Mas do que você estava comentando sobre que momento a gente tá, eu acho que é muito aquela conversa. Hoje a gente está conhecendo mais do céu do que do oceano que a gente tem aqui grudado na gente, né? Acho que é meio por aí que a gente descobriu que tem o negócio lá, mas tem muita coisa para a gente explorar ainda dentro do mercado. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, acho que o público que vai ver a gente, é que a gente está falando, o Danilo comentou várias vezes, né? A gente tem aspectos multifatoriais ali, e a gente não pode esquecer disso de jeito nenhum quando a gente está falando da obesidade. O negócio é muito complexo, e cada vez que a gente vai entrando nessa conversa de parte metabólica, ações da cirurgia, comportamento, a gente falou da questão alimentar, a gente falou da questão de comportamento social, mudança do estilo de vida, todos os fatores impactaram na gênese da obesidade, né? E a gente vai ter que trabalhar com todos eles na hora que a gente vai falar de tratamento. Mas reforçar que quando a gente está falando de medicação, infelizmente, é um negócio que a gente enfrenta muito, o ser humano quer achar a bala de prata. E o paciente chega... A pílula mágica, né? A pílula mágica. E o paciente chega em vocês, a gente sabe disso, que chega que ele quer aquele remedinho, que ele não vai ter que mudar nada disso. Todo mundo tem essa expectativa quando vê uma medicação nova, né? Agora vai. É bem Mas assim, né? Eu queria voltar à realidade. Por enquanto, e por anos, a gente vai ter que cuidar de toda essa esfera envolvida. A gente vai ter medicações, a gente vai descobrir mais, vão ter ações melhores. Vai ajudar, né? Vai ser mais eficaz. Facilitadores, mas a gente tem que continuar cercando todos os fatores, inclusive o comportamental, né? Que é o que você comentou. Vamos entrar um pouco de medicação, e eu acho muito legal que essa linha de medicação que está promissora aí, né?
ela começou a ser estudada até muito pela cirurgia bariátrica, né? Pelas descobertas das mudanças, principalmente que o Danilo falou, que operava o paciente obeso, passava um mês ele continuava obeso e a parte glicêmica dele mudava completamente. Foi que começou tudo, né? Se eu falar errado, vocês me corrijam, por favor. E eu queria que vocês estão fazendo aí as fases de estudo de medicações novas. Queria que vocês falassem um pouquinho da liraglutida, semaglutida e das novas que estão para vir aí. O Danilo é diretor do Centro de Pesquisa, então tá up to date na questão aí. Então vamos aproveitar isso aí. Então, só para a gente pôr no histórico, mais ou menos lá 2005, 2006, começaram a surgir uma nova classe de medicamentos voltados para o diabetes. Seriam os agonistas de um receptor que a gente chama do GLP-1, receptor que tem no intestino, tem no trato gastrointestinal. Então veio primeiro que era 2 vezes por dia, depois veio um que era 1 vez por dia, e depois veio um que agora é semanal. E o que os estudos mostraram é que o paciente, ele melhorava muito a glicemia e perdia peso. Então a indústria começou a avaliar, será que já que perde peso o paciente diabético, o que será que vai acontecer nos pacientes obesos? Então essas medicações foram testadas para obesidade e foram testadas do ponto de vista de segurança cardiovascular. Será que usar essa medicação vai aumentar o risco de ter infarto, o risco de ter AVC, que é o derrame? E elas se mostraram bastante seguras em relação a diabetes, eficazes, seguras do ponto de vista cardiovascular, algumas com redução de desfecho cardiovascular, de morte por infarto, morte por AVC, de infarto, de AVC. E elas trazem um benefício muito grande em termos de perda de peso. Então a gente tem medicações que perdem 10, 12% do peso corporal, que é uma coisa muito boa. Esses 10, 12% talvez não coloque o paciente num IMC dentro da normalidade, mas diminui o risco substancialmente de complicações, de diabetes, de infarto, de AVC, até de complicações neoplásicas. A gente tem estudo mostrando isso. Então, existe um benefício. Talvez não traga o paciente para o IMC normal, mas traz um benefício. E o que a gente está vendo nos últimos congressos, a gente tem visto, existem drogas que vão chegar a 20%, 25%, tem gente falando que drogas vão chegar a 30% do peso corporal. Então, só para a gente ilustrar, para a gente porcentagem de vez em quando ficar uma coisa mais no ar, se um paciente pesa 100 quilos, emagrecer 20%, ele emagrece 20 quilos. Se o paciente pesa 120 quilos, a gente está falando de emagrecer 24 quilos. É muita coisa, entendeu? E isso, volto a falar, vai diminuir substancialmente o risco metabólico dele, o risco cardiovascular desse paciente. Não chega nos 40%, nos 35% da cirurgia bariátrica, mas no horizonte, no longo prazo, provavelmente vai evoluir nesse sentido, entendeu? Então, existem várias alternativas para o paciente obeso. É o que o Michel falou. Não tem uma bala de prata ou uma pílula mágica. Existem várias opções que estão na mesa que a gente vai ter que escolher. Opção A, opção B, qual é melhor para o paciente, entender? Para as associações, né? Hoje a gente está em pacientes super obesos, a gente associa os análogos da liraglutida no paciente super obeso para otimizar o resultado final. Então, associação de tratamento. Peso mais baixo, diminui o risco operatório também. Sim, é fantástico. Ô Danilo, então, o que a gente vê, eu sempre falo isso, primeiro que assim, duas perguntas eu vou fazer. Primeiro que os resultados que a gente vê nos ensaios, que soltam, porque a indústria farmacêutica tem uma força muito importante. Eu não trabalho com isso, mas tem muito paciente nosso que acaba contando que vem usando tal. Não percebe o resultado igual dos ensaios na prática clínica. Queria saber o que você sente disso. E o que a gente vê da cirurgia, eu falo que hoje a cirurgia bariátrica, o principal fator é o metabólico. Falo para todos, mas não é o tamanho que... Aquela briga, tamanho do estômago que fica, se põe anel, se não coloca anel, se faz o tamanho da emenda, o tamanho da alça. Sim, o fator metabólico que é variável de pessoa para pessoa. Eu falo que cirurgia bariátrica é igual a impressão digital. E a gente percebe que com o passar dos anos, esse efeito metabólico ele vai diminuindo. Será que com as medicações... Porque a tendência da indústria parece que é usá-lo a vida inteira, né? Como a gente usa para hipertensão... Se é uma doença crônica, teria que usar a vida inteira. Será que isso também não vai acontecer do nosso organismo diminuir o efeito desses análogos aí? Então vamos por partes de novo na pergunta das perguntas. O estudo clínico é um ambiente bastante controlado, onde o paciente vai seguir um cronograma, vai ser visto durante 4 semanas, vai passar com o nutricionista, se vai ver a glicemia, vai ter gente vendo a glicemia periodicamente, então é um ambiente bastante controlado, e é importante isso porque para passar pelas agências regulatórias ele precisa disso, precisa ver se está tendo efeito colateral, qual é o efeito colateral, qual é a segurança, então existe todo rigor. Quando você tira essa droga do estudo clínico, ela é aprovada, seja pela instituição de saúde americana, europeia ou brasileira, ela é exposta a um ambiente cheio de variação. Entendeu? Tem gente que toma sem indicação, tem gente que toma sem acompanhamento, tem gente que vai com a nutricionista, vai fazer atividade física, tem gente que não vai fazer nada, acha que vai emagrecer, então você traz para o mundo real. Então existe essa diferença entre o estudo clínico e o mundo real. E não existe só para drogas com obesidade, para todas as drogas. Para pressão alta, para dislipidemia, para...
Tem um estudo que fala que o paciente, quase metade dos pacientes que saem com a prescrição médica não compram o remédio prescrito. Então, a adesão ao tratamento é uma coisa importante. O entendimento da receita, né? Tem isso também, né? De entender o que tem que fazer. É complexo, assim. Entendeu? Então, eu acho que assim, e isso acontece, não é exclusivamente com a obesidade, com todas as doenças. Se a gente for fazer isso, a gente vai ver. Até para câncer é diferente, que o estudo clínico mostra a vida real é diferente das quimioterápicas. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Mas eu acho que são drogas boas, são drogas seguras que têm sua indicação, não é para todo mundo usar. Então, quando bem indicadas, a tendência é ter bom resultado, mas não são mágicas. Não é uma pílula mágica para acordar magrinho no dia seguinte. E o que eu vejo também na prática é assim, é a simplificação, né? O paciente está um pouquinho acima do peso, ele vai lá, como não precisa de receita, ele vai lá, compra. Essa seria a minha próxima pergunta. É correto não precisar de receita? Ele vai lá e compra, e aí ele toma, ele fica inseguro, ele sente qualquer coisa, aí ele para, ele volta, ele... Então, assim, a relação com o médico é uma relação de compromisso, né? O paciente vai estar sendo olhado, existe a responsabilidade do médico, existe a prescrição, o controle. Então, assim, você fazer desse jeito não está correto. Eu não sei se a venda ou não controlada, eu já não sei falar se é certo ou se não é. Mas isso é uma consciência, né? Eu acho que é uma consciência da população. A automedicação é um problema do nosso país. Eu acho que isso já é uma cultura. Porque o que a gente vê é assim, primeiro, é que a outra pergunta é quem deve prescrever medicação anti-obesidade? Né? Porque o que a gente vê é assim, primeiro o uso sem nenhuma orientação, mas a gente vê também o uso com orientações off-label, que a gente fala, que são doses diferentes, remédio que é para usar uma vez por semana, usa todo dia, e conta clique. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso daí. Eu vou dar exemplo, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, talvez um pouco mais, da sibutramina. Sibutramina foi uma droga lançada há uns 20 anos atrás, que num primeiro momento você não precisava nem de receita para adoecer ela. Depois precisava de receituário normal, branco, e depois de receituário controlado, como hoje é o B2. O que aconteceu? Existe um uso indiscriminado. E no passar do tempo, viu que pacientes idosos, pacientes com já antecedentes de cardiopatia isquêmica, já infartaram, tinha aumento do risco cardiovascular. Então, quer dizer, existe esse perigo, que a Mila falou dessa automedicação, do controle indiscriminado, assim. Como regular isso? Não sei, não tem uma solução simples, não tem uma regra. Mas todo remédio, se você for tomar sem indicação, uma S, são cirurgiões, você sabe, se tomar S, pode furar. O diclofenaco a gente estava comentando antes de entrar aqui. Fura estômago. O Michel está contando o caso do paciente dele. Então, existe toda uma preocupação em relação a isso. E de vez em quando você perde uma oportunidade muito boa com um medicamento bom pelo uso inadequado. E isso é importante de passar. Acho que essa sim, acho que ainda mais que o público é leigo, assim, acho. Tá então, gastando dinheiro à exatamente. Toa. E às vezes causando mal a si próprio, sim, né? Entendeu? Perde uma oportunidade, um bom remédio que está sendo usado de uma forma inadequada e você perde uma oportunidade grande. Exatamente. Então, assim, não tem pílula mágica que tem que ter um acompanhamento médico, se possível um acompanhamento nutricional, fazer atividade física é algo fundamental. O que vai te deixar sem ganhar peso no longo prazo é atividade física. Os estudos são muito claros. Eu costumo falar assim, perder peso sem fazer atividade física é possível, mas é difícil. Agora, manter o peso perdido sem fazer atividade é muito, mas muito difícil. Então, precisa incentivar esses hábitos e cultivar isso. Não adianta fazer atividade física uma vez, depois não fazer mais. Então, é complexo, não é uma coisa simples. Se fosse simples, talvez a gente nem daria nesse podcast, entendeu? É uma coisa que demanda muita energia. O pessoal associa muito à atividade física, né? Eu falo isso vendo a geração dos meus pais, né? Associava muito atividade física quanto a hobby. Né? Quanto a uma... Era um plus que você tinha na sua vida poder fazer atividade física, né? Era um momento de confraternização, às vezes com amigos. E hoje a gente entende que não, né? Até por conta dessa evolução que a Mila estava comentando, a atividade física hoje, pela dinâmica que a gente tem de vida, se você não se faz presente, você não vai ver tanto. Ou vai chegar lá com uma autonomia totalmente qualidade de vida, né? Exato. Perfeito, você tá falando. Eu vi um gráfico, depois você tem a oportunidade pra gente pode tentar projetar alguma coisa, mas mostrando assim, se você começou a fazer atividade física desde a infância, na adolescência, você vai viver bastante. Se você começou na vida mais adulta, você vai viver um pouco menos. Se você começou idoso, você vai viver menos. Se você não fez, você vai viver menos. Igual poupança. Eu vi o pessoal falou assim, ó, guardar, é muito mais gostoso gastar dinheiro do que guardar. Mas quanto mais cedo você começa a guardar, mais fácil vai ser a vida lá na frente. A atividade física é o mesmo investimento.
quanto? E uma coisa simples, se a gente imaginar dois vozinhos de 90 anos, você fechar o olho, imaginar, eles são magrinhos, eles não são gordinhos. Se a gente imaginar que se puxar pela memória, eles não são gordinhos, eles são magrinhos. Imagina dois vozinhos na praça, dois magrinhos, né? Exatamente, mostrando que a obesidade, ela é muito deletéria ao longo do tempo, entendeu? Talvez a gente não consiga associar isso, talvez não esteja claro na população isso. Que estar obeso te coloca em fatores de risco, entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que refletir também e divulgar isso, disseminar essa ideia. E outra coisa, né? Quando a gente fala, né? As pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente, pode achar que assim, você tem que se matricular, você tem que gastar dinheiro, né? Lógico, se você tiver essa possibilidade, tudo bem, mas não menosprezar esse gasto calórico do dia a dia, sabe? De subir escada, de andar um pouco mais, né? Então, assim, isso que eu vejo é muito... uma preocupação com gastar na academia mais chique e esquece que a gente pode gastar energia No dia a dia. no dia a dia. É cultivar hábitos saudáveis, hábitos físicos, sabe? É caminhar mais, sabe? Se expor a Exatamente. atividades mais facilmente. Gente, eu vejo, por exemplo, no hospital, a pessoa para subir um andar, ela espera o elevador. Gente, Às vezes ela gasta 10 vezes mais tempo esperando o se eu elevador. soubesse o que me irrita isso, quando eu vejo a pessoa entra no elevador e aperta o primeiro andar, dá vontade de infartar e falar assim, ó, você vai morrer? Você continuar com esse comportamento de apertar o botão do primeiro andar, você vai morrer? E no consultório eu uso muito. Eu falo assim, quando você vai no shopping, você fica rodando com o carro assim para encontrar um lugar bem pertinho da porta? Fico. Né? Todo mundo. Eu falei, para longe, né? Anda. Tá dentro do shopping, no estacionamento, não tem tanto risco de... Desce um ponto antes do seu casa, no ônibus. São situações do dia a dia que você se expõe mais, entendeu? No longo prazo isso vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Você fica mais saudável, você se expõe mais à atividade física, né? E o acompanhamento, então, do obeso, o resto da vida. Ah, provavelmente. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Sim, precisa. E não Independentemente do tratamento que ele escolher, né? Não só médico, assim, acho que é importante toda essa equipe multidisciplinar estar próximo disso, entendeu? Tem estudos mostrando que tem mensagem pelo zap, isso ajuda o paciente a se motivar. Então tem que ter, é complexo, não é fácil, não tem fórmula mágica, mas é importantíssimo isso aí. Criar o compromisso, criar esse vínculo. Compromisso, porque eu falo muito isso, assim, você fala assim, às vezes eu encaminho, vai no nutricionista, faz um diário alimentar, eu falei, mas doutor, eu sei tudo que ela vai falar. Eu falei, talvez você saiba 95% mesmo, mas o fato de você ir lá, ter que pesar, conversar com ela, você vai lembrar que você está precisando tratar, né? Eu falo que é prestação de contas, né? Se te dão um dinheiro assim que você pode gastar com o que você quiser, você vai fazer uma coisa responsável. Agora, se você tiver que prestar conta, né? Onde que você gastou, o que que você fez, o que que você fez de bom e tudo, você vai se controlar mais. O ser humano é assim. Sim, precisa de... Eu queria aproveitar para vocês só o seguinte, como a gente tem um público que vai assistir a gente que não é da área médica, que são possíveis pacientes e que querem saber sobre saúde, como é que é a linha de trabalho de vocês? Chegou lá um paciente obeso, como é que vocês começam o trabalho? Assim, investigação com exames, orientação, é tudo feito ao mesmo tempo? Você vê exame e depois começa uma orientação? Que momento que vocês pensam? Então, assim, a grosso modo, para o paciente ter uma ideia de como é que vai ser o processo dele no acompanhamento de vocês. Ó, eu começo conversando, né? Eu acho que a anamnese é muito importante, saber como é que foi esse ganho de peso, eu acho muito importante isso. Eu acho que, assim, um ponto importante é saber como que esse paciente está, do ponto de vista de exames, né, ou como se tem ou não tem uma doença associada. Eu já acho que na primeira conversa já dá para fazer algumas estratégias, então, de melhora, né, de atividade física, né, de melhorar um pouquinho a dieta. E depois, no retorno com os exames, a gente traça aí um tratamento farmacológico. Eu sou sincera com vocês, eu sou bem tendenciosa a tratar assim com medicação o paciente obeso. Acho que é muito difícil e o paciente também se sente muito frustrado quando você restringe ele disso, né? Mas sempre muito, muito aberta. E encaminho sempre para nutricionista, sempre para psicóloga. Eu sempre trabalho desse jeito. Eu acho que a Mila falou muito bem. Acho que primeiro começa uma história bem feita, entender o paciente, aonde surgiu a obesidade dele, entender qual foi o peso máximo que ele teve. Hoje é o peso máximo, ele já teve isso há 10 anos atrás, entender o que está acontecendo. E se a gente tirar uma história dele, sempre tem alguma questão que te propicia isso. Um problema pessoal, um problema no trabalho, alguma questão que te faz comer mais, entender como que é, se é uma hiperfagia ansiosa que ele tem, se ele tem uma compulsão mais por doces, se tem compulsão mais por salgados,
como que é a rotina alimentar dele, onde pode ser feita intervenções. Então, eu acho que sempre a gente entender como o paciente, ele é único, não tem uma receita de bolo. Talvez o Erso faça de um jeito, o Michel faz outro, o Danilo de outro, a Mila de outro. Mas entender como que é o dia a dia desse paciente, ele tem acesso à comida, não, ele fica horas sem comer porque está trabalhando, ou não, ele trabalha no computador sentado 12 horas. Ele, trabalhador noturno, muitas vezes dá plantão, acaba influenciando também. Então, tem várias pegadinhas ou várias questões importantes que a gente tem que prestar atenção nisso pra gente ver, entendeu? Em relação aos exames, a Mila também falou, eu acho que a gente precisa ver se tem alguma causa da obesidade e se a obesidade está prejudicando ele em alguma coisa. Está dando colesterol, triglicéridos está aumentado, que é a gordura no sangue, está dando diabetes, como que tá, entendeu? A gente tem que dar uma olhada e pensar assim, nas consequências que ela traz. A esteatose hepática é uma doença importante hoje, a prevalência muito é a gordura no fígado, falando popularmente, entendeu? Então tem várias coisas que ela vai trazer complicações, risco cardiovascular, pressão alta, então eu acho que a gente tem que dar esse olhar mais macro, assim, mais global que tem. E complementar, e quais medicações que tem hoje disponíveis? Qual o range de medicação que vocês têm? A liraglutida, a semaglutida, que a gente tem que... Então, falando nome comercial, a liraglutida, o Saxenda e também o Victoza, são dosagens... É a mesma droga, né? A mesma medicação, com dosagens diferentes. E a semaglutida, que é o Ozempic, que é injetável, e o Ribelsus, que é via oral. E agora a gente São os dois famosinhos da vez agora. E agora a gente tem uma associação, né, que é o Contrave, que é a bupropiona com a naltrexona, que também está uma promessa, não é uma perda de peso tão importante, mas é uma associação também boa. Os mais antigos vocês continuam usando? Né, tem o Orlistat, que eu falo que ele é um coadjuvante, né, porque ele tem uma perda de peso bem reduzida. E a sibutramina, a gente tem espaço, sim. Eu acho que os indivíduos jovens, sem comorbidades, né? O acesso a ela por causa do preço mais barato. O preço é um preço bom. A bupropiona tem espaço ainda, isso, não? Topiramate e bupropiona, você fica perguntando. Isoladamente, sem ser associação nova agora? Olha, tem espaço, tá? Tem espaço. Não tem resultados maravilhosos, né? Isso depende de cada paciente. Isso que o Danilo falou. Quando a gente entende o mecanismo, né, que o paciente tem em relação à comida, eu acho que tem espaço, sim. E tem um custo menor, né? Então, quando a gente fala de uma população com mais dificuldade para comprar medicação, acho que sim, tem espaço. E existe anfetaminas. Mas a gente tem que falar que são ainda off-label, né? Ainda off-label essas, né? Então... E a associação dessas drogas é comum ou elas são usadas de forma isolada? De todas essas medicações que vocês fazem? É geral associá-las ou não? Não. Geral não associá-las. Tá. E aí a pergunta do corte aí. Fórmulas e as anfetaminas. Conta um pouquinho como é... Fórmulas o quê? Colocam milhões de coisas. Gente, para. Aliás, encaminhou uma paciente que você vai adorar a fórmula que ela recebeu. Com T3, com sibutramina, com bupropiona, com Lasix, com 3 diuréticos. Isso é crime. Isso a gente poderia... Eu falei, olha, Mas anfetaminas, hoje elas estão liberadas, né? Mas quais? Você está falando das medicações... Anfepramona, por exemplo, hoje o Congresso foi proibido pela Anvisa e o Congresso votou e voltaram a... Eu acho que sim. Nem existe, só existe manipulada. Tem tudo isso daí. Olha, muito efeito colateral. Eu tô falando que é importante a gente falar isso. Eu também não acho um absurdo, mas... Não prescrevo, acho que não existe no mercado de hoje assim espaço. Eu acho que o risco é muito grande e o benefício é muito pequeno. Então, sendo bem sincero, eu acho que não existe. Então, assim, quando proibiu, a gente não tinha essas classes, né, de medicação. Então, realmente, eu acho que uma coisa interessante da gente falar na história, quem mais prescrevia anfetamina, sabe quem era? Não eram os endocrinologistas. Quem mais prescreve eram outras especialidades que faziam essa questão do emagrecimento. Então, assim, falou-se muito disso, das anfetaminas, porque é lógico, vou dar um exemplo, assim, um paciente que precisa fazer uma cirurgia ortopédica, que ele precisa perder peso e ele está correndo risco de alguma coisa mais grave nisso. E ele precisa perder peso rapidamente. Sim, o médico poderia prescrever ele perder esse peso e tudo. Hoje em dia, com essas novas classes, fica até feio de falar, de usar anfetamina, porque é um mal-estar tão grande para o paciente, é uma alteração psíquica tão importante. É pesadíssimo. Os efeitos colaterais são... Então, assim,
levando o risco de abuso, né? De vício e tudo. Então, acho que nem cabe falar delas. Eu não sei se vocês viram o último, que a semaglutida em dosagem mais alta, que seria o Wegovy, só chega no Brasil agora em 2024, né? Saiu essa semana. E um preço bem salgado, né? Estou falando uma coisa que é bem minha praia, preciso falar assim, o hormônio tiroidiano, T3, T4, eles são proscritos, não deve se usar nunca para emagrecer. Então, acho que preciso deixar esse recado, assim, deixar bem claro que isso não deve ser feito em hipótese nenhuma, entendeu? O que acontece em relação às medicações, o acesso à população brasileira vai demorar um tempo para chegar. Primeiro por questões regulatórias e por outro, a demanda nesses países mais envolvidos, Europa e Estados Unidos, ela é muito grande. Então, demora para chegar aqui. Porque não tem, né? Não tem produção, né? Exatamente. É a questão da cadeia de suprimentos. Não tem pra assim, gente. Então, vai demorar um pouco para chegar, assim. E outra coisa é o acesso, assim. O custo ainda é um custo muito elevado, entendeu? Então, pensar nisso com uma doença crônica, um custo elevado, se restringe muito. Pensando na população brasileira, população brasileira acima do peso, talvez quem vai ter acesso vai ser Eu vi uma notícia, a seringa do Wegovy, R$ 1.850 vai chegar. Aplicação semanal? Semanal. E não dá para um mês, na verdade, né? Que é quando chegar na dose máxima, então, né? Eu não sei como é que vai vir essa... Parece que é 2.4. A dose máxima não sei se vai começar com isso, não dá para começar com isso, né? Então, só para ter uma noção. Gente, passamos 1 hora já. Queria agradecer a presença de todos, uma satisfação. Queria agradecer novamente a Medtronic por nos dar essa oportunidade de passar um pouquinho essas informações aí para todos aí, né? Obrigado, Michel. Obrigado, Danilo. Prazer. Obrigado, doutora Mila. Agradeço a todos e até o próximo.